E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de gramática chegando, né? Para nós alicerçarmos o nosso conhecimento e chegar com a corda toda aí nas produções das provas externas e em qualquer também na oratória de vocês. Pessoal, nas aulas anteriores nós falávamos sobre adjetivo, uma classe gramatical que caracteriza o sujeito, que caracteriza o substantivo. Percebemos a sua flexão de gênero, de número e de grau. E para dar continuidade a essa sequenciação de classes gramaticais, hoje nós falaremos sobre numeral e falaremos também sobre pronome. Nesse caso, nós temos como principal objetivo justamente conhecer e identificar números e pronomes graficamente, tá certo? Então, sejam bem-vindos. Vão deixando logo um likezinho aí, tá? No canal. E fiquem à vontade aí para colocar nos comentários as suas dúvidas. Pessoal, então que classe dos numerais? Qual é o objetivo dessa classe? Como é dividido? Então, simples. Os numerais eles são classificados em 4. Nós temos a classe dos cardinais, dos ordinais, dos multiplicativos e dos fracionários. Lembrando também que nós temos aqui os coletivos, né? Nós temos o coletivo no substantivo, também nós temos o coletivo nos numerais, mas nós falaremos adiante. Então, como eu mencionei, a classificação desses numerais, o que falar e como escrever os números. É correto colocar número em meio de texto? Então, algumas dúvidas, quando eu vou produzir a minha redação, geralmente surge. E a classe dos numerais, ela existe justamente para colocar por extenso nessa sequenciação numérica. Então, justamente, a classe dos cardinais, como assim é classificado um dos numerais, são justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200, 300. Então, como nomear esse numeral? Nós chamamos de cardinais. O ordinal, tá? Ele vai justamente descrever uma ordem numérica, uma sequenciação, nesse caso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, tá? Os multiplicativos, como o nome já indica, ele pode justamente que esse número é multiplicado. Como é que eu vou entender isso? O quadruplo, o quinto, então como eu estava dizendo, duplo, triplo, quadruplo. Então tudo isso nós chamamos de multiplicativo, tá certo? E para finalizarmos essa classificação, nós temos os fracionários, que é justamente essa fração, esse número que indica por vezes, né, uma quantidade que será dividida. Então essa fração, a metade, uma dúzia, essa dúzia a gente vai falar justamente sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Então os fracionários, por exemplo, nesse exemplo, meio-dia e meia. Esse meio-dia e meia hora, esse meia é fracionário. Então muitas e muitas dúvidas surgem justamente pelo uso dos numerais. E a gente vai, a partir de agora, nós vamos conhecer e falaremos sobre esse questionamento. Já conhecemos as classificações do numeral, tá? Cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. E assim também como substantivo, eu falei no início da aula que existe o coletivo dos números. Então, no substantivo, nós percebemos que o coletivo é um conjunto. E no numeral também é um conjunto de números, um conjunto de coisas. Como, por exemplo, uma centena de alunos é um coletivo. Uma dúzia de ovos, então, é um conjunto de ovos. Então, dessa forma, nós percebemos que dúzia, centenas, é o coletivo dos números, dos numerais. Observe também que a classe dos numerais, ok?
assim como o adjetivo e assim também como o substantivo, os numerais eles se flexionam. É perceptível também essa flexão, né, de gênero, de número. Por exemplo, um lápis, uma caneta, dois lápis, duas canetas. Então, nesse exemplo, nós temos aí uma flexão de gênero. E lembrando que essa flexão é feita com os números cardinais, tá certo? Por exemplo, eles podem flexionar em gênero, como eu já demonstrei através de exemplo, e também podem flexionar através de número, como por exemplo, 2 milhões de pessoas estão infectadas com o novo vírus Covid-19. Então esse exemplo aqui indica que esses 2 milhões, esse milhões, está flexionado em número. Além dos numerais fazerem uma referência aí à quantidade, uma ordem, um aumento ou diminuição de proporção, os numerais ocorrem como efeito expressivo textual também. Até como expressões, né, de valorização ou desvalorização. Quem nunca ouviu a expressão comprei carne de primeira, aquela carne é de segunda. Então, de valorização e desvalorização de um produto. Também quem nunca se deteve em uma dúvida, esse é artigo ou numeral? Então nós temos que ter em mente que o numeral é quantifica, tá? Quantificar, ordenar e também relacionar proporção. Então, como foi mencionado, um artigo ou numeral, meio, numeral ou advérbio, observe que o numeral ele é flexionado. Quando é advérbio, ele não se modifica. Tá? Então, por exemplo, meio-dia e meia, que é o correto a se falar, esse meia é um numeral. Tá? Meio-dia e meia hora. Tá certo? Então, por exemplo, comprei uma melancia e meia. Nessa frase, vamos para um passeio nas férias. Observe que esse um passeio está justamente fazendo uma referência aí a um passeio qualquer. Então é indefinido. Então ele não é numeral, ele é artigo. Já que quando eu falar que eu comprei um passeio de férias, esse representa quantidade. Então é numeral. Então quando tiver ordenar, quantificar, nós já sabemos que é da classe dos numerais. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. A classe gramatical dos numerais é batata, sossego, tá? Tranquilidade. E a partir de agora, eu creio e espero que vocês acertem qualquer questão referente aos numerais. Abraço carinhoso e até a próxima!